de assuntos que envolvem a pessoa com deficiência e o trabalho que a Pestalozzi realiza, né, há 78 anos. Como parte da introdução aqui desse assunto que nós vamos discutir hoje, abrindo essa série de lives, em comemoração, não diria, né, mas em conscientização ao Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização em todo o mundo sobre questões ligadas ao suicídio, um tema muito caro para todos nós. Há 78 anos, a Pestalozzi de Niterói foi fundada por um grupo de visionários, liderados pela professora Helena Antipoff, e tinha como incumbência dar não só educação, mas voz e vez às pessoas com deficiência. Naquela época, a deficiência intelectual, até hoje o carro-chefe da Pestalozzi, né? E naquela época era o único tema a ser abordado da deficiência pela instituição. Isso, naquela época, foi um enorme desafio, e esse desafio se atravessou por anos, porque era grande o preconceito nessa seara, o preconceito à deficiência, né? Pais, familiares preferiam, ou melhor, eles eram obrigados a esconder seus filhos por uma série de preconceitos. E era como se um filho com deficiência, nós estamos falando de 1940, né? 1940 e pouco, era como se você tivesse falhado do seu núcleo familiar, né? E foi preciso ir à luta, foi preciso que pessoas se unissem, se juntassem para quebrar esses preconceitos da época, falar muito, ter voz ativa, para que a gente chegasse no dia de hoje numa situação que a gente não pode dizer que não há preconceito, mas o preconceito é infinitamente menor do que existia lá na primeira metade do século passado. Isso a gente não tem dúvida, né? Mas esse preconceito ainda existe, ainda vai existir, e ele perdura por muitos anos, e vai perdurar. Mas hoje, no século XXI, a gente tem uma nova discussão à frente, né? Se abre um novo tema a ser abordado, talvez com a necessidade de tanta luta quanto foi lá atrás a questão da deficiência. E esse tema é o que a gente traz hoje para a discussão, que é a questão do suicídio. O suicídio sofre hoje, nesse século XXI que vivemos, o mesmo preconceito, isso na minha concepção, no meu entender, né, que a deficiência sofria lá atrás, lá na criação da Pestalozzi. E nessa época, né, pestalozzianos e pestalozzianas se uniram, foram à luta, criaram uma instituição. A partir de então, outras instituições surgiram. Lembrando que a Pestalozzi de Niterói é a terceira Pestalozzi a ser fundada no Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 150, se não me engano. E então esse novo desafio que se impõe, a Pestalozzi, mais uma vez, se coloca a postos para fazer esse debate, essa discussão, através dos encontros com a Pestalozzi que a gente está inaugurando aqui hoje. Para trazer esse tema, para trazer essa discussão, esse assunto tão delicado, né, para a mesa de discussão, a gente está convidando hoje aqui o nosso amigo, querido médico, psiquiatra e coordenador médico da Pestalozzi, Dr. Márcio Loyola, e a psicóloga da Pestalozzi, da instituição, também psicanalista, a Gisele Brusti, do Nascimento. A gente vai abordar aqui durante 50 minutos, uma hora, a questão do suicídio, sob o nosso ponto de vista. E, obviamente, que esse ponto de vista também envolve a pessoa com deficiência, o trabalho que se desenvolve com a pessoa com deficiência. Os dois, tanto o Dr. Márcio quanto a Gisele, têm uma larga experiência
no trato, no atendimento de pessoas com deficiência e também no tema que a gente vai abordar, que é a questão do suicídio, mas que está intrinsecamente aí relacionado à depressão e à ansiedade, que são males desse mundo moderno que a gente vem vivendo, da nossa contemporaneidade, né? Eu convido aqui para a gente iniciar essa discussão o doutor Márcio Loyola, fazendo logo de cara uma provocação a ele. Queria saber, doutor Márcio, o senhor considera que também está na hora de a gente discutir mais abertamente essa questão do suicídio? Bom dia a todos, queria agradecer o convite. É uma situação tão delicada que estamos vivendo, né, já há alguns anos, mas que se intensifica agora com o episódio da pandemia, né? Na verdade, esse tema ele é um desafio, né, para nós entendermos, entender o que leva uma pessoa a cometer um ato como esse e de construir estratégias de prevenção da pessoa ir contra si mesma, né? E também de construir formas de lidar com as pessoas que estão vivendo uma situação tão delicada como colocada pelo Vinícius, relacionada à depressão e ansiedade. Então, queria propor um diálogo, né, com a Gisele sobre o assunto, que vai abordar também o tema junto comigo, e que as pessoas possam aí se colocar durante esse diálogo. Eu vou iniciar e passar para a Gisele e a gente fazer um diálogo sobre esse problema. Essa questão da depressão e da ansiedade, né, ela já era um problema relacionado ao estilo de vida, ao modo de vida altamente competitivo que nós vivemos, aonde as pessoas acabaram já num caminho de isolamento, acreditando que elas seriam frágeis se não atingissem a expectativa de sucesso, se não atingisse a expectativa que a sociedade coloca nas pessoas. Só que com o episódio do isolamento necessário em relação à pandemia, esse problema se intensificou, né? E as pessoas tiveram mais dificuldade ainda de ter acesso a esse atendimento, e daí a importância desse nosso encontro e a importância que a Pestalozzi, as instituições de saúde, têm em relação a esse problema. Para vocês terem uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, eu acredito que muitos já saibam isso, mas é importante colocar, né? O suicídio, ele é uma emergência grave, né? Obviamente, a tentativa de suicídio, né? Grave na emergência psiquiátrica, e muitas vezes, quando a gente não percebe os sinais de que a pessoa está vivendo sintomas graves de depressão e ansiedade, não conseguir atingir estratégias para poder evitar o ato, né? Muitas pessoas, inclusive, vão a profissionais, falam sobre o problema, e aí, devido a não ter conseguido alcançar aquilo que buscavam, acabam indo contra si, né? Dentro do problema dessa violência que é cometida contra si, né, está uma situação muito grave, que é a violência que vivemos nas sociedades capitalistas. A desigualdade social, a falta de acesso à saúde e educação produzem um problema de violência muito grande. E a maior parte das pessoas jovens entre 15 a 29 anos estão vivendo uma situação muito grave relativa a... Então, o risco da morte, né, além do suicídio, em primeiro lugar, alguns estudos apontam que é a violência. Em segundo lugar, apontam que é acidente de trânsito, o que é uma coisa também que revela a violência urbana. E em algumas pesquisas, em terceiro lugar, o suicídio. Então, veja que a causa de morte na população jovem, toda ela está envolvida na qualidade de acesso que nós damos, que a sociedade oferece aos jovens.
obviamente não é um problema só dos jovens, mas tem crescido muito dentro do grupo jovem esse tipo de atitude contra si, né? Só que a gente tem que entender que é dentro de um contexto de violência urbana, dentro de um contexto de violência nas relações sociais, que a pessoa acaba cometendo um ato contra si. Esse problema entre os 15 e 29 anos tem cada vez mais descido a faixa etária, o que é assustador, né? Crianças, cada vez jovens, adolescentes, estão indo cada vez mais para jovens, 14, 13, 12, né? Entre os riscos maiores de morte, né? Onde entender que o primeiro está ligado à violência e o segundo ao acidente, que no caso das crianças mais novas, em menos de 15 anos, são os acidentes domésticos e, às vezes, a intoxicação com algum produto, né? Então, a gente tem que entender dentro desse contexto. E aí, uma provocação aí é podermos entender isso junto com a Gisele. O outro elemento que a gente estava falando é o isolamento social, né? As pessoas estão confundindo afastamento com isolamento. A necessidade do afastamento e da proteção não deveria fazer com que as pessoas se isolassem. E é curioso que vinha aumentando cada vez mais, pela internet, o acesso das pessoas a interagirem por essa via. Então, o que aconteceu, né? Que já se usava esse instrumento e acontecendo com o Covid, a situação de diminuir as possibilidades de encontro acabou se aumentando o problema do isolamento. Isso é um fator ainda, na minha opinião, a ser investigado para que a gente possa criar abordagens preventivas. Isso eu pretendo ainda voltar junto com a Gisele depois da intervenção dela. Como que é possível a gente propor uma prevenção, né? É a identificação das pessoas que estão vivendo a situação de maior fragilidade. Então, algumas vezes, a gente acaba entendendo a fragilidade como fraqueza. Eu acho que isso pode ser um problema que leve a pessoa a não buscar ajuda. Porque na maneira como ela entende a fraqueza, né? Ela entender que a fragilidade ou a situação que ela está vivendo é de uma fraqueza, ela vai ter mais dificuldade de buscar atendimento. E aí vamos entender que quem mais comete esse ato são jovens e negros, né? E na maioria das vezes homem. Não que não seja grave em relação às mulheres, sem dúvida, a gravidade é a mesma. Nós temos que entender, num contexto de violência social e de exclusão social, por que são os jovens negros que mais cometem esse ato. E aí, no meu entendimento, lógico que a mulher também sofre a violência, e talvez pior ainda, só que ela busca mais ajuda, busca mais o contato com outras pessoas e o tratamento do que os homens. A gente tem que entender isso como uma questão, como que a sociedade lida com isso. Então, assim, como você vai tratar uma pessoa? Tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, no caso de uma depressão, se você basear o tratamento apenas na prescrição de um remédio, que no caso seria um antidepressivo ou um ansiolítico, creio que você pode aumentar o risco, inclusive, da pessoa utilizar essas substâncias contra si. Então, eu gostaria de propor que não possa reduzir, né, o cuidado da pessoa com esse tipo de problema à prescrição de medicamentos. É necessário toda uma rede de cuidado a ser criada. Isso, a Pestalozzi propõe uma equipe interdisciplinar para dar o acompanhamento dos profissionais, inclusive dos pacientes que buscam a instituição. Então, tanto o profissional quanto os pacientes têm esse contato com todos os profissionais para poder buscar uma rede de cuidado, que no caso dos pacientes, algumas vezes, fica reduzido ao encontro com o médico e a prescrição do medicamento. Então, eu gostaria de, depois de ter dito isso, abrir a possibilidade de um diálogo com a Gisele para poder entender isso, né? Então, a gente tem que entender os limites que as pessoas estão vivendo, a dificuldade de construção de uma qualidade de vida melhor e o que está levando as pessoas a não buscarem ajuda. E aí, professora? Pois não. Professora, a Gisele, bom dia, bom ter você aqui para essa discussão.
E queremos, né? Não queria, queremos te ouvir sobre essa questão do suicídio, ter aí, dividir a sua experiência aqui conosco e fazer essa pergunta, né, que a gente fez ao Dr. Márcio e provocamos você agora, querendo saber se você também considera que é um tema que deva ser discutido, deva ser mais jogado à discussão na sociedade, se falar mais sobre isso, ou se deixar isso assim dentro de uma gaveta, mais escondido, tratar isso com um pouco mais de segredo, vamos usar esse termo, né? É o caminho. Qual a sua ideia sobre isso? Bom dia, quero agradecer primeiro o convite, né? Sou muito grata por falar de um tema tão delicado e, ao mesmo tempo, tão necessário para a gente conversar, né? A gente está vivendo numa sociedade, né, que prega muito a felicidade o tempo inteiro. As mídias sociais estão aí para isso, né? Mostrando que você tem que estar bem, você tem que estar sorrindo, você tem que ser a mais linda de todas, o mais lindo de todos, o mais bem-sucedido, né? Se você não for viajar para Maldivas, você não está bem, você não está legal, né? E isso implica muito os nossos jovens, né? Assim, tá cada vez pior, né? Implica, né, o tabu que tem em falar sobre a morte, né? Falar sobre o suicídio, né? Quando o adolescente chega, assim, eu tô vendo uma fala muito... Parece que eles estudaram na mesma escola, assim, sempre a fala desmotivada, que o mundo vai acabar, que tá tudo muito pior, que nada vai acontecer de bom, né? E que, por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que trabalhar? Por quê? Qual o sentido da vida? Eu não tenho sentido, né? E isso a gente está falando de pessoas muito jovens, né? E o que leva, que sociedade é essa que leva um jovem de 20 anos a perder o sentido do entusiasmo de viver, de acordar todo dia, né, seja estar com a família, não. Hoje em dia, e pior, né, a família também. Nós trabalhamos com um celular direto, né, tablet, a tela virou o nosso recurso, né, prioritário, e as crianças aprendem, né, dentro da família, aprendem na escola, e é como se fosse uma escola essa parte, né, das mídias sociais. Então, é como se a sociedade fosse assim, olha, você não pode ficar triste, tá? Se você ficar triste, você tá mal, você não é legal, né? E a tristeza faz parte. E eu venho hoje dizer, assim, eu falo para os meus pacientes, faz parte você chorar, faz parte você ficar frustrado com alguma coisa. Só que essa sociedade agora, essa geração que está vindo, elas não sabem lidar com as frustrações. E isso é muito preocupante, né? Porque o meu abismo, o abismo de todo mundo, a gente nunca sabe qual vai ser, né? Se a gente vai ter ajuda, se não vai ter, né? E existe um preconceito também ainda, né? A ida ao psiquiatra, a ida ao especialista, a ida à terapia, né? Eu sei que, a priori, você procurar uma terapia, ela incomoda. Existe aí um incômodo, né? Você sai do confortável para você falar da sua dor. E ninguém quer falar da dor. Todo mundo quer falar do que é legal, do que vende, do que é agradável, né? Ninguém quer escutar da dor do outro, ou ninguém quer falar da própria dor. Então, é isso que você falou, né, Vinícius? A gente, às vezes, a sociedade, a gente mesmo, a gente coloca numa caixinha e não quer falar sobre, né? E isso não vai evitar que não aconteça. Você não falar do suicídio não vai evitar que uma pessoa cometa esse ato, né, tão desesperador, né? Porque quando uma pessoa ela chega ao ato a cometer o suicídio, né, seja premeditado, seja no impulso, ela não quer se matar. Ela quer matar aquela dor que consome a alma. Eles falam isso, né? É um vazio muito grande.
desculpe te interromper, mas é para colaborar aí com sua colocação. Eu ontem li uma fala que vem justamente ao encontro aí do que você falou, né? O suicida, geralmente, ele não quer morrer. Ele quer pôr fim a um sofrimento que ele considera insuportável, aquilo ali, né? Ele quer dar cabo daquele sofrimento, não da vida dele, né? E outro fato interessante que a gente pode levar aqui a dar continuidade a essa discussão, né? É a busca pela palavra ansiedade no Google chegou a 4 milhões de buscas esse ano, né? Por enquanto. Então, isso é um número imenso, né? Imenso, que demonstra aí como que a gente está sofrendo dessa questão da ansiedade. Eu pergunto a vocês aí, né? É só a ansiedade a causa do suicídio, né? Ou a provocação do suicídio? Ou existe também uma questão, não sei se eu estou usando até a palavra correta, mas uma patologia, uma coisa que vem de uma... faz parte daquela pessoa ali, né? Ele já nasce com isso. Como é que se discute isso aí no estudo de vocês? Posso falar? Por favor. Não, Primeiro não é as só mulheres, né, ansiedade. doutor Márcio? Não é só ansiedade, né? É o que eu falei, são vários fatores que podem levar a isso, né? Inclusive a depressão. A pessoa ela perde a vontade de fazer pequenas coisas, né? E ela vai se isolando. Primeiro acontece o isolamento social, né? Ela vai se isolando, não quer falar nada, se tranca no quarto, no caso dos jovens, né? Se trancam no quarto, ficam o tempo todo com o celular, não fala com ninguém. Agora eles passaram a postar, né? Eles colocam algumas frases no Twitter, no Instagram, eles soltam algumas coisas da dor, da alma, ou que não quer mais viver, para que viver, né? Mas isso é muito comum, é mais do que a gente imagina, né? Porque pensamentos suicidas, eles podem acontecer a qualquer momento. Você pode, de repente, perder o seu emprego, você ter um luto, né, na sua família e você não ver mais sentido para continuar a viver, né? E isso é muito preocupante também, né? Porque se o jovem ele não sabe lidar com as frustrações, né, isso é um pulo, né, para ele tentar fazer alguma coisa, né? E quando na clínica, quando eu vejo isso, a naturalidade que eles falam disso, né? E eu sempre pergunto, você já pensou no método, inclusive? E eles até se assustam, porque eles não querem falar disso, né? Mas o que é o método? Né? O método, você pensou como que você faria isso? E eles falam abertamente, né? E aí o meu trabalho é desenvolver toda uma conscientização que você não chegou no fim da linha, né? Que existe vida, que você pode chorar aqui, mas daqui a pouco você está sorrindo, que você pode se reinventar, né? As crises são feitas para isso, né? A pandemia, ela veio uma forma de uma crise, né? Que muitas pessoas se reinventaram, outras pessoas não. Outras pessoas se isolaram, não querem falar com ninguém, né? Ficaram nessa frustração de que não posso sair e agora tenho medo, né? E isso tudo influencia totalmente, né? Na vida do jovem, na nossa vida, no nosso futuro até. Né? Então, não é só ansiedade, é muito além, assim, a interação social, a comparação, a gente se compara o tempo inteiro com o outro, né? Por que o outro tem, por que eu não tenho, né? E isso é muito ruim, isso fala muito do autoconhecimento, as pessoas não se conhecem. E o conhecimento é só com terapia, é só você falar disso, você tem que falar sobre. Doutor Márcio, tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, que é até interessante dentro dessa discussão nossa aqui, né? É possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer suicídio? Toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? Então, essa abordagem que a Gisele fez, depois eu vou voltar, né, à sua pergunta, Vinícius,
eu achei muito interessante, né, pensar, e aí a gente entender aí por que aí vai buscar um perfil, né? Essa busca da felicidade, no meu entendimento, acaba havendo um equívoco de confundir felicidade com sucesso, né? Muitas pessoas atingem o sucesso sem serem felizes, né? A felicidade envolve você ter com quem você compartilhar seus sentimentos. Ser feliz não é estar alegre o tempo todo, satisfeito o tempo todo. Ser feliz é porque ter com quem você compartilhar o que você sente. E a gente está criando uma sociedade que não pode revelar a sua tristeza. E essa relação com a mídia, então, você só mostra o que tem de mais lindo, né? E a comparação fica completamente desleal nas situações que a gente vive de diferença social, por exemplo, né? Então, acho fundamental repensar nossos valores em relação à busca da felicidade, resumida à imagem e a posses materiais. Isso é uma questão que nós temos que olhar, essa busca da felicidade. A outra que tem a ver com essa tristeza é a crise, né? Por exemplo, tristeza, ansiedade envolvem uma crise, né? Você está em crise com a sua vida, você está em crise com os seus valores, em crise com o seu relacionamento, né? E você entende essa crise como algo contra você, né? Como algo que impede o seu desenvolvimento. No entendimento, por exemplo, das sociedades que tem uma forma de entendimento que não é pela via do capitalismo e da competição, né? Que é do ter, né? Por exemplo, nas sociedades em que pregam uma distribuição melhor da vida e dos bens e das possibilidades de acesso, né, vai pensar a crise como perigo e oportunidade. E a Gisele abordou sobre isso. A gente entende como um mal que nos assola e não como uma oportunidade de transformação. Então, a tristeza, eu acho que é fundamental para a gente poder se desenvolver e se sentir melhor buscando na relação com o outro a felicidade e não no sucesso individual. E sobre a questão, né, assim, há um perfil? Não. No meu entendimento, isso não tem a ver com a personalidade. Isso tem a ver com o modo de vida e as exigências que essa pessoa internaliza para ela ser feliz. Então, aí você vai entender um perfil através da exigência que ela faz de si mesma. E aí não compartilha com o outro a sua fragilidade, entendida, como eu disse antes, como fraqueza. Nessa questão do transtorno mental, né, está relacionado depressão e ansiedade à maior frequência de tentativa de suicídio. Isso está relacionado. Agora, dizer que quem vai cometer um ato de suicídio é porque tinha um perfil ou um transtorno mental, eu acho isso um pouco mais delicado. Porque a pessoa pode viver uma frustração, por exemplo, a perda de um ente querido, como a Gisele colocou, ou o fim de um namoro, né? Ou então não passou na faculdade e é uma exigência que você, para você alcançar o sucesso, você ingresse numa universidade, né? Então, o entendimento que eu acho não é de um perfil, é de uma realidade e de uma circunstância, aonde aquela pessoa vive essa fragilidade entendida, infelizmente, como fraqueza. Eu preferi entender isso como uma sensibilidade. A pessoa está sensível, quem está em crise, questionando esses valores. E eu achei que a Gisele colocou muito bem. Então, para responder finalmente e passar para a pergunta, ou se a Gisele quiser fazer outras considerações. Nos livros de psiquiatria, 90% das pessoas que tentam suicídio têm algum transtorno mental associado. No livro, no meu entendimento, não deve ser visto dessa maneira. Senão a gente vai rotular toda tristeza, toda fraqueza como depressão. E no caso da ansiedade, no meu entendimento, todos nós vivemos momentos de ansiedade na vida. Inclusive, nesse momento de pandemia, todos tiveram medo de morrer. Não acredito em ninguém que não tenha tido esse medo. Só que aí a forma de enfrentamento é diferente. Cada um teve recursos para lidar com isso.
uns mais, outros menos. Então, eu não gostaria de dizer que é necessário ter um transtorno ou um perfil, e sim entender a situação que a pessoa vive, o contexto social dela e as fragilidades que ela apresenta para a gente poder entender o risco, né, maior daquela pessoa ir contra si. Gisele, eu li uma reportagem dizendo que, pelo menos para mim, me causou surpresa, né? A variação de casos de suicídio no Brasil no ano de 2019 com relação ao ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi ínfimo, não ocorreu praticamente, né? Foi de 0,4%. Um número que a gente pode se dizer que manteve estável, né? Continuou sendo o mesmo número de pessoas que cometeram suicídio em 2019, também um número igual em 2020. Então, isso cai por terra essa ideia de que o isolamento provocado pela pandemia tornou as pessoas mais propensas a cometer o suicídio, né? Isso pelos números, os números não demonstram isso. É claro, o número é claro, né? E a explicação de um dos profissionais ouvidos pela reportagem foi de que, embora você está em isolamento social, né? Você não está indo ao trabalho, não fez esse movimento externo, mas você estava confinado em casa, então você estava mais próximo do olhar do familiar. Você acredita também nisso? Você acha que isso influenciou nesse número se manter estável? Ou isso é uma ilusão? A proximidade da família, ela está confinada no mesmo ambiente, não significa que ele esteja com um olhar mais cuidadoso com o outro. Como que você vê essa abordagem? Aí nessa estatística eu acho que deve estar apresentando o ato em si, né, de suicídio. Agora, as tentativas não está aí, né? Então, assim, quando você atende um paciente que ele tentou suicídio, não foi uma vez, foram 5, 6, 7, né, que não consegue, né, não consegue. Que bom, né, não consegue ir ao ato. Agora, a questão do isolamento, tem muitas pessoas, né, que são, sim, tem fobia social e que se aproveitaram um pouco disso, né? Eu tenho vários pacientes que ficaram apavorados porque tinham que voltar à aula presencial, que não queriam. Elas queriam continuar isoladas, né? Então, elas se escondem, né? Ficam no mundinho delas, não precisam, entre aspas, ter o relacionamento, acho que até difícil. Eles evitam o relacionamento interpessoal, né? Que é difícil, porque a gente está se relacionando o tempo inteiro, né? Mesmo que, né, que você vá na padaria, você está se relacionando, né, com a pessoa que vai te atender, né? Isso eu estou falando dos jovens, né? Dos adolescentes. E quando isso até os autistas também, eu ouvi muito disso, né? Eu vou ter que voltar, o que eu vou fazer? Né? E aí eu fiz todo um trabalho disso, né, de voltar à sociedade, né, de que isso é bom, que a gente adoece se a gente não se relaciona, né? Então, assim, teve uma proteção, sim, teve um olhar da família, mas isso é muito subjetivo para a gente falar aqui, né, porque tem vários tipos de família, não adianta às vezes você se sente só numa família gigante, dentro da mesma casa, né? Não é porque você está isolado que a outra pessoa está se preocupando com você, que a outra pessoa está cuidando de você. Não, porque hoje em dia, não esquecendo que tem a tela, né? Hoje a mãe fica na tela, hoje o pai fica na tela do celular, né? Hoje o filho, a criança de 1 ano, de 2 anos. Então, eu acho que esse caso é muito mais amplo, assim, até para a gente abordar aqui. Porque estar junto, estar no mesmo ambiente, não quer dizer que você está perto, né? Estar perto é ter intimidade, é você saber que o outro precisa da sua ajuda, é você saber que o outro não está bem, é saber que, mesmo com a máscara,
você está vendo que o olhar está triste, que alguma coisa está acontecendo e ele não está sabendo lidar. E que muitas vezes é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, e que ele não vai falar com você. Né? A gente precisa de um profissional capacitado, uma escuta capacitada, né? O Márcio está aí para falar melhor do que eu. Precisa, sim, esse olhar dessa mão, falar, cara, você não está bem, você está precisando de ajuda, eu posso te levar no médico, no psiquiatra, vamos conversar com alguém, né? Porque isso passa muito despercebido, né? A pessoa está sorrindo e, às vezes, ela não, por dentro, ela não quer mais viver. Então, a linha, assim, fica muito limítrofe aí, né? Para a pessoa estar em depressão, ela pode continuar sorrindo, né? Ela vai lá ou toma uma medicação e não faz um tratamento adequado, que é essa escuta qualificada do profissional, né? Não é a blogueira do Instagram, não é uma influencer que vai falar sobre depressão, não. É o médico, psiquiatra, junto com um atendimento terapêutico semanal. Nem ficar nesse... eu li também, achei muito interessante, o Google, né, o inconsciente coletivo, que é a busca ali, ansiedade, né, ansiedade. Aí surge no Google uma série de informações, inclusive tratamentos, né? O cara pode estar ali lendo e achando que aquilo vai auxiliá-lo ou curá-lo, né? E, na verdade, não é isso, né? Em 2012, vamos botar 9 anos atrás, o número de suicídio no Brasil era de quase 7 mil, 6.905. E em 2020 a gente chegou a 12 mil, 12.800, 13 mil. Então, quer dizer, nós dobramos nesse curto espaço de tempo, né? E eu acho que isso tem muita relação com esse mundo aí que a gente está vivendo, que é essa disputa, essa questão de você ter sempre que ser o melhor, pelo menos virtualmente, né? Talvez fora do relacionamento virtual, não necessariamente, você pode ser normal, né? Mas na tela, você tem que ser aquele cara safro, que entende de tudo, que sabe abordar qualquer assunto, ou então que se veste muito bem, está sempre na moda, né? Na moda virtual, né? Márcio, fala mais um pouco aí desse mundo moderno, dessa abordagem. Uma coisa que eu queria também, para a gente escapar um pouquinho mais da questão do tema com os jovens, que a gente está muito mais preso nessa abordagem com os jovens, eu queria trazer um pouco mais assim para a meia-idade, para a pessoa já com o adulto em si, né? O homem e a mulher já com família. E assim, eu pelo menos vejo que o suicida, a pessoa que comete o ato, ele demonstra naquela proximidade de cometer o ato uma certa organização. Ele escamoteia muito bem aquilo ali do familiar e ele sai para cometer o ato assim de uma forma que causa, obviamente, que um ato desse é uma surpresa para todo mundo, amigos, familiares, né? Mas, geralmente, ele demonstra assim, um cuidado em cometer aquele ato ali. Isso é uma viagem da minha parte ou isso realmente, nos estudos, demonstra isso, que ele se organiza para aquela prática ali? Como que você vê isso? Eu vou tentar abordar essa segunda questão, mas primeiro eu queria dizer que essa estatística colocada em relação 2019 e 2020 de aumento de 0,04%, né, por cento, 0,4%, sim. 0,4%, né? Tem uma coisa aí que a gente pode questionar, que é o seguinte: em momentos onde há um grande número de mortes em tragédias, né,
em geral, há uma diminuição do suicídio, né? Porque a gente tem que entender o suicídio não apenas como esse ato que você descreveu, que eu vou falar em seguida, mas também a questão, né, por exemplo, o jovem que consome excessivamente drogas e dirige, né? Enquanto ali não tem já, né, uma forma de fazer que tem essa coisa da agressividade contra si, né? Então, olhar também essa violência envolvida em algumas mortes, né? E também na morte, vamos dizer assim, ligada ao conflito drogas e polícia, por exemplo, né? Então, entender que esse tipo de visão sobre a morte não deve olhar só para essa questão, vamos dizer, da estatística, e olhar, sim, o momento que estamos vivendo, em onde deveria haver diminuição desse tipo de morte, como na maioria dos estudos em outras tragédias aconteceu. O que houve é que se manteve, né? E aí deveria ter diminuído. Isso é grave, né? Da situação que nós estamos vivendo, e alerta. Isso é uma coisa. Esse que você descreveu ocorre, mas está acontecendo menos, né, do que acontecia antes. Pelo menos isso que eu tenho lido, ocorre. E esse é uma atitude, geralmente, dos homens, a maioria das vezes são homens, não são mulheres, que fazem esse planejamento em relação à morte, em que dá uma impressão de um ato de coragem, dá a impressão de um ato em que ele se liberta da fragilidade dele. Para o homem é muito mais difícil, na minha opinião, inclusive para mim, né, lidar com a fragilidade, que é entendida, de novo, como fraqueza, né, do que as mulheres. Não que as mulheres sejam mais frágeis que os homens, muito pelo contrário. Concordo. Tem muito mais capacidade, na minha opinião, de lidar com a dor, por exemplo, né? Só que a dor infligida às mulheres, no meu entendimento, é maior. Se a gente pensar o machismo, por exemplo, né? Se a gente pensar, por exemplo, a violência doméstica, né? Mas o homem, quando ele está numa situação que ele se vê fragilizado, entendendo como fraco, ele vai ter um planejamento para que aquilo apareça de uma maneira que dê uma impressão de um ato de coragem, mas é um ato de limite dele, de controle sobre a própria vida, e uma impossibilidade dele compartilhar o sofrimento, né? Eu, só para dar um exemplo, né, quantos homens estão dirigindo um carro e perguntam, por exemplo, na estrada, aonde vão chegar? Quantos? Né? Quantos homens conversam com seus amigos, com seus filhos, sobre suas dificuldades? Pouquíssimos. Então, esse que você abordou, no meu entendimento, é desse tipo, e eu questionaria essa questão de deveria ter havido uma diminuição, né? Como não houve, que a situação traz essa gravidade. Quanto à questão da meia-idade, né? Muitos que viveram, vamos dizer assim, antes dos jovens, né, a partir de 35, 40 anos, no meu entendimento, viveram uma realidade diferente daqui que nós estamos vivendo. Nós estamos numa realidade onde não tem mais, por exemplo, um trabalho que tem uma garantia ao médio prazo. Agora os jovens mudam de lugar constantemente. Não tem mais... por exemplo, os jovens médicos, para você ter ideia, ou os jovens profissionais de saúde, são contratados sem nenhuma garantia, nem CLT, né? Prestação de serviço. Então, veja, o tipo de vínculo que esse jovem tem é muito menor do que aquele que foi construído na geração da qual eu também faço parte. Então, seria assim que eu abordaria, e eu estou gostando muito dos questionamentos do Vinícius e das colocações da Gisele, mas talvez a gente veja se alguma outra pessoa que você está vendo aí queira fazer uma intervenção. A gente está aberto aqui para quem quiser. Na verdade, são 10 horas e 50 minutos. Nós começamos a live às 10h05, e com o intuito de que ela dure 1 hora, né? Então, daqui a pouco a gente já está entrando no final dela, passando muito rápido, no meu entendimento, porque tá bastante interessante. Confesso a vocês que, como é a primeira que a gente está fazendo,
me passava a ideia de que a gente não teria, assim, o sucesso. Eu, particularmente, sem modéstia, estou considerando um sucesso esse encontro aqui nosso, por ser o primeiro, né? Não por carência de bons entrevistados, né? Mas por ser a primeira, por a gente estar... Hoje é um test drive, na verdade, né? Mas eu acho que estamos indo muito bem, está muito interessante. O tempo está passando e a gente está querendo mais. Tem uma outra pergunta aqui, qual é a visão da psiquiatria e da psicologia em relação ao suicídio e à espiritualidade? Queria saber aí se vocês acham que tem algum relacionamento, né, a espiritualidade com o suicídio, né? Alguém gostaria, Gisele? Vamos, Gisele, abordar esse tema? Sim, a psicologia ela é ciência, né? E acho que muita gente não entende a diferença, né? A psicanálise, ela foi, né, inventada por Freud, né, pela descoberta do inconsciente. O inconsciente a gente não vê, a gente não pega, é fé. A gente não sabe o que está no nosso inconsciente e que uma hora vai se tornar consciente, né? Isso com muita análise, né? Com terapia. Agora, em questão da espiritualidade, né? Eu acho que cada um tem que buscar o que nos faz bem. Não importa que tipo de espiritualidade a pessoa tem, do que ela busca, né? Existem vários métodos terapêuticos, né? Que não é terapia. É diferente da terapia, mas que são terapêuticos, né? Que são as reuniões, que são os amigos, né? A terapia não substitui os amigos e nem os amigos substituem a terapia. É diferente, né? As meditações, né? Os tratamentos holísticos, no que a pessoa acreditar. A pessoa ela tem que buscar o que ela acredita. E isso a gente está falando de fé. É o que ela acredita que te faz bem, mas isso fala, antes da espiritualidade, do autoconhecimento. Porque se você não se conhece, não tem como saber o que te faz bem. O que faz bem para mim pode não fazer bem para você. A mesma coisa a medicação. O Dr. Márcio está aí para falar também melhor que eu. Às vezes ele pode receitar uma medicação para uma pessoa que vai dar errado, ele vai ter que mexer na dosagem, né, que vai fazer muito bem para mim, né, e não vai fazer bem para o outro, né? Então, é muito subjetivo, né? Eu nunca trato um paciente com uma fórmula mágica, né? Eu vou tratar todo mundo ansiedade, eu vou tratar assim. Não, porque Vinícius é de um jeito, o Márcio é de outro, eu sou de outro. O que me motiva não é a mesma coisa que te motiva. Então, assim, é cada um. A motivação, ela é individual, ela é pessoal. Por isso que é tão difícil a gente lidar com o desejo do outro, porque eu não posso desejar para o outro. Eu não posso desejar que um paciente meu, ou um parente, um familiar, saia da depressão, né? Porque é somente ele. E você passar essa responsabilidade para a pessoa, que ela tem que buscar sair da cama, que se ela não consegue ir no jardim, no quintal, que ela vá até a sala. Não existe tratamento. É 50% do terapeuta, do psiquiatra, né, do médico, e 50% do paciente, senão não existe tratamento. Então, assim, a pessoa tem que ter o autoconhecimento, e isso é difícil pra caramba, né? É difícil a gente se conhecer, saber o que nos dói, saber a nossa fortaleza, saber a nossa fraqueza. Nós temos tudo isso, né? Só que a gente não gosta de falar disso. E a pessoa o paciente, ele toma essa responsabilidade de falar, não, tudo que acontece na minha vida é por minha causa. É por minha causa. Se alguém me feriu e eu fiquei chateada, eu fiquei triste, eu estou falando de mim. Eu não estou falando da pessoa que foi grosseira ou da pessoa... Então, a espiritualidade, ela está muito assim na qualidade de vida do ser humano e na busca dele, de querer ser melhor, de querer saber do propósito dele de estar aqui no mundo. Né? Todos nós temos um propósito. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente está falando aqui num bate-papo descontraído e tem uma pessoa que já pensou de repente, uma pessoa que não está vendo mais sentido, uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Então, fale com alguém. Se você não tem
um terapeuta, se você ainda não procurou ajuda, fale com um amigo, converse, ligue para alguém, fala, poxa, eu estou precisando de ajuda, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente esse encontro nosso está sendo transmitido pela TV Web Sem Fronteiras, pelos canais, pelas redes sociais da TV Web Sem Fronteiras. A gente também está gravando e depois nós vamos disponibilizar esse bate-papo aí que, volto a afirmar, está bastante interessante. Uma pessoa que está assistindo pela TV Web Sem Fronteiras nos manda aqui uma pergunta que eu acho que a Gisele tem como esclarecer melhor para ele, né? Ele pergunta o seguinte, Gisele: quando uma pessoa sonha com suicídio, é porque ela deseja morrer? É tão simples assim? Não. A pessoa, o nosso, quando a gente sonha, é o nosso inconsciente, né? E você sonhar que alguma coisa está acontecendo. Agora, quem dá, né, o contorno para o sonho é o próprio sujeito que sonha. Né? Eu não posso dar uma interpretação para um sonho, né? Às vezes é um momento, sei lá, tá saindo, tem uma mudança na vida muito grande, né? Tá saindo de um emprego, entrando no outro, tá querendo destruir alguma tristeza, tá passando por um momento muito difícil, né? E acaba que o inconsciente demonstra isso através do sonho, né? O sonho é uma manifestação do inconsciente, que só o próprio sujeito que sonha é que dá o contorno a isso. Ele que explica por que ele sonha. Ele que tem que entender o porquê que eu sonhei com isso, né? Mas não, sonhei, eu vou cometer, né? Estou pensando, a não ser que a pessoa pense exatamente nisso, né? Tá dormindo pensando, acordando pensando, você acaba sonhando. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, doutor Márcio, essa mesma pessoa, né? Ela pergunta se caso ele sonhou que deseja se matar, né, que tem o desejo de morrer, ele precisa ser medicado? Eu vou de novo entrar nessa questão depois de dizer que essa pergunta, suicídio e espiritualidade, eu diria saúde mental, psicologia, psiquiatria, né, medicina e espiritualidade, né? Esse tema da espiritualidade ele é fundamental, no meu ver, para uma sociedade que dá mais valor a ter coisas do que os valores das relações entre os humanos, do bem-estar para a natureza, né? Como que o ser humano está fazendo, compartilhando do meio ambiente, das relações sociais entre si, né? Espiritualidade, no meu entendimento, não é um ato apenas de você ir a um culto, né? É como que você constrói o amor entre os irmãos, sem ser uma coisa de um culto individualizado de uma determinada religião. E eu penso que a espiritualidade ela deve ser um tema fundamental para a saúde mental, né? E para a psicologia, para a psiquiatria. E a espiritualidade como uma busca de você construir valores que você possa compartilhar com o outro. E não valores que sejam de, como é que eu vou dizer, de acúmulo, né? E nós estamos habituados aos valores estarem mais ligados ao acúmulo e não à distribuição. Coisa que, no meu entendimento, essa pandemia pode vir a questionar pela própria questão da vacinação, está indo muito mais para quem tem recursos do que para aqueles que não têm. Então, eu acho que a espiritualidade, essa pergunta, no meu entendimento, a espiritualidade é fundamental para a transformação das relações sociais e dar possibilidade de uma qualidade de vida melhor, e aí sim isso vai ter efeito na diminuição das tentativas e, obviamente, de você acabar cometendo suicídio. Quanto a essa questão do sonho, eu sou intrigado, né, com o sonho, né, como a Gisele também é, e todos nós, né? Sonhar com se matar, se não for uma coisa de que, como a Gisele falou, você está planejando isso, né? E aí o sonho é mais um elemento dentro de todo um planejamento que você está fazendo contra si, e eu penso que o sonho não é apenas isso, né? Ele não se manifesta como essa coisa voluntária, como a Gisele colocou, ligada mais ao inconsciente, né?
E não só o inconsciente individual, o Vinícius colocou também a questão do inconsciente coletivo, né? O bem-estar não é um bem-estar de você isolado, mas é um bem-estar de você dentro de uma comunidade, né? Dentro das relações que você vive. Eu acho que o sonho, lógico, respeitando a singularidade da pessoa que sonhou, como o Gisele colocou, pode ser uma tentativa de transformação, né? De matar aquele que ele não quer ser mais, né? E isso tem tudo a ver com o que vocês colocaram, tanto Gisele quanto Vinícius, sobre a questão que o objetivo é matar a dor, né? Matar aquele que você não quer mais ser, matar aquele que querem que você seja. E aí você poder, ao matar essa expectativa externa ou idealizada, você poder ter uma vida mais interessante, né? Sem dar tanto valor ao que querem de você ou do que você idealiza que deva ser. Então, eu acho essa questão interessantíssima. A questão da medicação, ela é um elemento de tratamento, né? E não acho que a gente deva medicar os sonhos, né? E eu acho que a gente deve ver que tipo de medicação pode aliviar o sofrimento, né? Daquela pessoa, né? Como ela está se sentindo diante desses conflitos, vamos dizer assim, que levam à depressão e à ansiedade. Tem uma outra pessoa aqui que nos procura aqui pela discussão aqui, né, pelo canal. Alguma sugestão quando a pessoa vem amadurecendo a ideia de suicídio, pensando em formas, percebendo que o limite está próximo, que está exausta do sofrimento? Eu queria, antes de fechar aí, eu acho que essa pergunta pode ser o fechamento do nosso encontro, já que são 11 horas e 2 minutos, né? A gente completa 1 hora de live. Mas eu queria deixar aqui, é importante a gente lembrar sempre, né, que existe o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que a pessoa liga 188 e tem pessoas do outro lado da linha de forma voluntária, mas com conhecimento de causa, que pode acolher aquela pessoa ali, dar a ela informações necessárias que façam ela procurar posteriormente um profissional, alguém que possa tirar da mente dessa pessoa, né, a possibilidade de cometer um ato contra a si próprio, já que, no meu modo de pensar, né, a vida é algo muito, muito belo e bela, né? A vida é bela, já tem aquele filme maravilhoso, né? E ela tem que ser sempre comemorada e preservada, né? Sempre preservada. A luta pela preservação da vida, né? Não pelo fim dela, embora seja uma escolha individual, mas que a gente deve sempre, no mundo coletivo, procurar evitar que quem está próximo de nós tenha, não necessariamente a atitude de cometer, mas nem em pensamento, né? A gente deve, pelo menos, meu ponto de vista é esse, a gente deve abordar sempre da pessoa, nem em pensamento, em busca de tirar a sua própria vida. Então, concluindo, né, eu agora peço ao professor Márcio, que fez a abertura, que ele faça o fechamento dele, né, o encerramento, e a gente deixa para quem encerrar de vez o encontro, a Gisele, né, o Márcio abriu, a Gisele encerra, e eu daqui agradeço a presença de todos, enfatizando mais uma vez que gostei muito de participar e acho que a gente conseguiu abordar muito bem esse tema do Setembro Amarelo, e até o próximo encontro que a gente pretende fazer agora em outubro, com um tema que a gente está analisando, mas provavelmente será algo com relação ao Outubro Rosa. Então, professor doutor Márcio, dê a sua conclusão aí desse encontro, e logo em seguida a Gisele também faz o fechamento aí da participação dela, agradecendo a presença de todos.
Um forte abraço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gisele, a todos os participantes, né? A direção da Pestalozzi, a iniciativa, né? desse encontro. E vou ficar esperando, né? Que a gente se encontre regularmente todo mês. Quanto a essa questão do amadurecimento da ideia, né? O que fazer quando a pessoa está... eu acho que o familiar e a própria pessoa que está vivendo isso, né? Buscar esse acompanhamento, né, ligado a uma equipe, né? Não deve ser só o psiquiatra ou só o psicólogo. Deve se formar uma rede em torno dessa pessoa que está vivendo esse momento tão ágil, né? Então, são os familiares, são os amigos, o médico, o psicólogo e outros terapeutas que podem contribuir no modo como essa pessoa está pensando de ir contra si. Porque a gente não vai só contra si se matando, a gente vai contra si quando a gente não segue os nossos sonhos, quando a gente não segue aquilo que a gente quer para a vida e vai em busca de modelos que não têm a ver com o que a gente, na verdade, quer para si próprio. Então, gostaria de agradecer e de dizer que foi muito bom esse encontro. Obrigado para todos que participaram e gostaria que, na próxima vez, a gente construísse formas de maior participação das pessoas no próprio... Eu achei que foi bom, mas encontrar maneiras, mesmo dessa forma virtual, de mais pessoas participarem, porque a gente chegou a ter 5, né, integrantes, e achei isso muito interessante. As pessoas foram entrando, né? E queria agradecer a esse encontro. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Professora Gisele. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, e quero deixar, assim, uma mensagem, né, porque falar da morte é a gente falar da vida, né, falar das possibilidades que a gente tem para viver, né, do que a gente pode se reinventar sempre, sempre. Nunca a gente vai chegar no limite sem ter uma volta, né, a gente pode recomeçar, a gente pode dar um passo atrás, a gente pode se reinventar a cada dia. Né? E falar de suicídio, né, não é só propriamente do ato em si, mas existem muitas pessoas que cometem suicídio a longo prazo, né, que é fumando demais, bebendo demais, utilizando drogas ilícitas. Então, assim, não é só isso, né, é o que o Márcio falou, isso é uma perda de sonhos quando você não corre atrás, quando você não sabe realmente qual caminho seguir, né, e os profissionais estão aí. Né, a gente faz um trabalho lindo aqui na Pestalozzi de atendimento, né, agora a gente está com os atendimentos particulares com preço super acessível também, né, atendendo planos de saúde, então, assim, tem atendimento para todo mundo, e se preciso for, peça ajuda, ligue, peça socorro, ligue para 188, se caso você está numa medida drástica, no seu limite, que você não está vendo mais saída, mas não guarde para você. Né? Às vezes são questão de segundos, às vezes é uma ligação que você faz para alguém, uma palavra que você escuta, que você se segura e não comete esse ato tão drástico, né? de acabar com a vida, às vezes por uma frustração que você pode aprender a lidar. Né? Então, quero agradecer, assim, foi muito bom, esse assunto ele é pesado para a gente falar, mas mais do que pensar na morte, a gente tem que pensar na vida, né? O que a gente tem pela frente, em quem a gente pode ajudar também, né? Porque às vezes uma pessoa está precisando de ajuda e não tem recurso, não sabe, e às vezes com uma palavra, assistindo essa live, de repente ela pode, caramba, eu tenho ajuda, eu posso procurar, tem sentido. É isso. Encerrando, então, eu queria lembrar que quem deseja receber o certificado como ouvinte do Encontros com a Pestalozzi pode enviar um e-mail para Pestalozzi, com 2 E's, né? E no final, pestalozzi@pestalozzi.org.br. E aí você coloca as seguintes informações: o nome completo, o e-mail, a sua profissão, se for estudante, indicar também a área de formação, o período que está cursando, um telefone para contato, e essas informações, né? O nome completo, cidade, o estado, o país, e é isso. Né? Também, obviamente, se você não conseguiu anotar isso tudo, passa o e-mail para pestalozzi@pestalozzi.org.br, colocando no assunto o certificado de participação, e a gente vai informar, vai chegar
procurar formas de chegar esse certificado a quem está interessado nele. Bom dia para todos nós. Foi muito bom participar. Agradeço a oportunidade que me foi dada de mediar esse encontro. Eu, particularmente, gostei muito. Espero que quem esteve do outro lado aí também tenha gostado. Um abração, então, para todos. Estamos desligando aqui essa live e até o próximo encontro. Um abraço para todos.